Oi, seguimores, tudo bem? Hoje eu tô num ambiente diferente aqui porque não deu tempo de eu preparar o outro e tô falando baixo também porque eu resolvi gravar esse vídeo antes de dormir. Então, a gente vai falar sobre não sermos cristãos tolerantes, mas você tem que entender o contexto que eu vou explicar hoje pra vocês. Isso pode ser uma coisa difícil para algumas pessoas, ser tolerante ou ser intolerante. Principalmente ser intolerante pode ser difícil para algumas pessoas, porque tem muita pessoa que é indecisa. A pessoa não quer magoar outras pessoas e tal, e daí ela acaba ficando muito em silêncio. Mas hoje a gente vai ter que aprender que a gente tem que se impor, porque a gente é cristão, a gente tem autoridade e a gente tem responsabilidades. Então vamos começar. A gente é responsável por tudo aquilo que a gente tolera. Tudo aquilo que a gente tolera é nossa responsabilidade, porque a gente está tolerando o que está acontecendo. E tudo aquilo que a gente permite também é nossa culpa. Por exemplo, racismo. Se a gente vê alguém na nossa frente sofrendo um racismo e a gente não fala nada, a gente está consentindo com aquela pessoa. Pra gente tá tudo bem. E a gente não pode ser assim, a gente não pode. A gente não pode ser aquela frase, quem cala consente. A gente tem que se impor, tá entendendo? E a mesma coisa com outros casos, né? Se a gente vê algo acontecendo que a gente não concorda, a gente tem que ir e falar sim, sem ultrapassar o limite do outro, né? Entenda qual é a situação. Uma característica importante dos seguidores de Cristo é que os seguidores de Cristo não fazem coisas e não toleram coisas que não agradam a Deus, entendeu? Por exemplo, João Batista, ele não era tolerante com a idolatria do povo, tanto que ele vai lá e chama o povo de raça, de víboras e tudo mais. E a gente tem que ser intolerante com ele, entendeu? Não tô falando pra gente ficar exortando todo mundo igual ele fazia, falar você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, porque a gente tem que entender qual é o contexto que a gente está vivendo. João, ele vivia num tempo que o que reinava era teocracia. Teocracia? Isso, teocracia. Que todo mundo sabia que existia Deus, todo mundo seguia um Deus, entendeu? E hoje em dia não é assim, então a gente tem que entender qual é o público que a gente está lidando. Para ele, o povo sabia o que estava fazendo, e daí ele tava meio que alertando do jeito dele, né? E hoje em dia não é mais assim que acontece. Em Levítico 19:17 vai falar assim: não guarde ódio no coração contra outro israelita, mas corrijam com franqueza, para que não acabe cometendo pecado por causa dele. Então, se você está vendo alguém errando, por exemplo, você está vendo seu amigo errando, seu amigo fazendo algo que não é certo, que você sabe que não agrada a Deus, e você não fala nada, você está errando junto com ele, porque você não está aconselhando e nem dando orientação para aquela pessoa. Então, corrija com franqueza. Não é julgar a pessoa, criticar a pessoa, apontar o dedo na cara dela e, né, falar que tudo que ela tá fazendo de errado. Você tem que corrigir, você tem que aconselhar, só que com a verdade, entende? Então, quando você vê o seu irmão pecando e você não alerta, não fala o que ele deveria fazer, não tenta ajudar, você tá tomando parte do pecado dele, você tá apoiando o pecado dele, entendeu? Ou você não tem amor pelo próximo, né? Se você tá fazendo algo errado, fazendo algo que sabe pra onde vai levar essa atitude dele, essa decisão dele, você não tá fazendo nada, tá tudo bem pra você tá consentindo. Em Provérbios, eu acho que eu errei o versículo aqui, então não vou falar, mas em Provérbios tá falando assim: aquele que não repreende o mal é cúmplice do mal, que é o que eu tô falando toda hora, quem cala consente. Então, se você tá vendo uma situação e você não repreende, você não fala o que tá certo, o que tá errado, o que a pessoa tem que fazer, não você vai mandar essa pessoa, você tem que fazer isso. Não, você vai aconselhar. Fulano, não tá certo você fazer isso. Eu não vou concordar, eu não vou apoiar a sua decisão. É isso que você tem que fazer, né? Então, quem não repreende mal é cúmplice do mal, tá fazendo mal junto com ele. Entende? Você querendo ou não. É chato, né? Você não tem nada a ver com isso, mas acontece. E se você tá vendo seu amigo pecar, seu amigo fazendo coisa errada e você não tá tentando fazer nada a respeito disso, você tá com o sangue dele nas suas mãos. O seu amigo sendo crente ou não sendo crente. Se a pessoa não aceitar,
é a escolha dela. Você tem que fazer a sua parte, porque a gente tá falando da sua salvação e de você, não da salvação dos outros. A gente precisa parar de tolerar os nossos amigos falando e fazendo coisas que não condiz com o que a gente vive. Isso também é até questão de respeito. Por exemplo, eu sou crente e eu não falo palavrão e eu acho palavrão uma coisa feia. Os meus amigos mundanos, eles falam palavrão e quem sou eu para impor o que eles têm que fazer ou não? O que eu posso fazer pelo fato deles não serem crentes e não seguir as mesmas coisas que eu e tal, não adianta eu tentar impor eles a não falar palavrão. Mas o que eu faço comigo não vai falar palavrão. Então, eles têm que aprender a respeitar isso. Então, eles querem falar palavrão? Eles falam, mas comigo, eu não vou aceitar eles falando palavrão perto de mim ou comigo. Entende? Ou falando de outras coisas também que não condiz com a sua ética. Não tô falando que é errado ter amigo mundano, até porque isso faz parte do evangelismo. Mas o errado é você se igualar a eles. Por exemplo, todos os seus amigos falam palavrão, você tolera o palavrão e acaba começando a falar palavrão também. Isso sim é o errado, e aí que tá o perigo. Você não é obrigado a participar de conversas imorais dos seus amigos porque eles estão conversando. Assim também como seus amigos não são obrigados a ficar ouvindo você falar de Jesus o tempo todo. Nossa, que choque, mas é verdade, velho. Você tem que respeitar eles e ele tem que respeitar vocês. Aí o que você pode fazer, já que seus amigos não são obrigados a ficar escutando? Você pode demonstrar nas suas atitudes Jesus. É aquela coisa, né? Você pode ser a única pessoa a única Bíblia que o seu amigo vai ler. Então, se o seu amigo não quer ouvir você falar de Jesus, você tem que começar a mostrar nas suas atitudes, em como você age, como é o evangelho que você segue, e você é daquele jeito por causa do amor de Cristo. É assim que você tem que agir, entendeu? Mostrar Deus nas suas atitudes. Deus não quer filhos oprimidos e filhos medrosos e outras coisas. Deus quer filhos posicionados. Então a gente precisa aprender a se posicionar, tanto com as pessoas do mundo e principalmente com as pessoas da igreja. Então sim, você precisa julgar o seu próximo, mas julgar com sabedoria também. Vocês têm que entender também qual é o contexto que eu tô falando, né? Quando eu falo que você não pode julgar o seu irmão, eu tô falando que não é pra você condenar ele, falar que ele vai pro céu ou pro inferno por causa disso. O julgar que eu tô falando é você orientar. Em Mateus 7, 1 e 2 vai falar assim: não julguem os outros para que vocês não sejam julgados por Deus, porque Deus julgará vocês do mesmo modo que vocês julgarem os outros, e usará com vocês a mesma medida que usarem com os outros. Então aqui tá falando que não é pra você julgar, é condenando a pessoa. E tipo assim, se você vai julgar a pessoa, você tem que estar no mínimo não fazendo o que você tá falando pra ela não fazer. Por exemplo, é errado você mentir, disse eu a mais mentirosa de todas, entendeu? Então, vai ser pior ainda quando Deus me julgar, porque eu tô falando pra pessoa fazer algo que eu não tô fazendo, além também de ser hipocrisia, né? O errado de julgar é querendo condenar ela. O que a gente tem que fazer é julgar em amor, alertar as pessoas em amor, é isso que a gente tem que fazer. Mas, obviamente, pra gente julgar alguém, a gente tem que ser exemplo, né? Corrigir também é uma forma de amar. Quem aceita o desejo do outro de continuar pecando, peca com ele. E você aceitar isso da pessoa não é amor, é codependência. Esse tipo de amor, ele é egoísta, porque você tem medo de confrontar a pessoa com o pecado dela e sofrer constrangimento ou rejeição. Isso coloca o medo acima de Deus e do bem-estar espiritual da pessoa. Um pecado aceito é um pecado cometido. Não deixe que a aprovação dos hábitos pecaminosos se torne uma conspiração para o pecado. Então, se você é tolerante com o pecado do seu amigo, você está pecando. Se você não alerta ela sobre o pecado dela, além de você estar pecando, você não está amando essa pessoa. Isso não é uma forma de amor, e se for amor, é um amor egoísta, porque está mais preocupado com você do que com o outro. Então a gente tem que parar de ser intolerante com os pecados dos outros, entendeu? A gente tem que se posicionar. Beleza, meus amores? Foi esse o devocional de hoje.